Olá, sejam bem-vindos a mais uma sessão deste dia tão especial Innovation Days. O meu nome é Ricardo Vieira, sou técnico SolidWorks e 3D Experience e hoje trago aqui uma ferramenta da plataforma 3D Experience que penso ser do interesse de todos os gestores que queiram tornar a sua empresa mais eficiente. Portanto, penso que interessante a todos os presentes. Espero que gostem. Portanto, a mim já me conhecem, trazemos aqui também o Pedro Teixeira, dos parceiros eRising, ele é Business Developer, vai-nos dar um bocadinho mais de noção sobre o que é o Lean e a melhoria contínua. Portanto, para a agenda, temos um pequeno resumo do que é o Lean Team Player, no fundo o perfil que contém a solução 3D Lean de 3D Experience, onde nos é permitido fazer reuniões remotas ou presenciais com base nos princípios Lean. Falando de Lean, trazemos aqui os experts eRising, portanto, a partir daqui tomará conta da apresentação o meu colega Pedro Teixeira, onde depois também vai explicar um bocadinho melhor o que é a melhoria contínua, quando e porquê, e depois como aplicá-la. Aqui trazemos um caso concreto, um caso prático, onde vamos resolver a situação tendo em conta os princípios da melhoria contínua e, claro, tirando proveito da ferramenta 3D Lean. No final, vamos fazer um pequeno resumo sobre os benefícios da aplicação do Lean Thinking. Portanto, Lean Team Player. Esta solução do 3D Experience é, no fundo, um quadro digital, como podem ver aqui na imagem à vossa direita. Ela permite fazer reuniões tanto remotamente como presencial. O intuito é envolver todas as pessoas nesta reunião, permitir que todos possam dar o seu contributo, que todos sintam que fazem parte de algo e, com isto, definir estratégias, encontrar e definir problemas e que ações a tomar de seguida. Como já disse, esta ferramenta assenta nos princípios do Lean e, para isso, temos cá o Pedro Teixeira para nos explicar melhor. Pedro, boas! Boas, Ricardo. Ora, como o Ricardo disse, o meu nome é Pedro Teixeira, trabalho como Business Developer na eRising. A eRising é uma empresa que atua na área da excelência operacional, tem como missão a melhoria, a sustentação de toda a eficiência e eficácia dos processos produtivos, dos recursos e de todos os fluxos de informação em sistemas quer de produção, quer da operação de serviços. Temos como visão a eliminação de desperdícios, a promoção da eficiência e da competitividade, contribuindo sempre para um mundo mais sustentável. A eRising realiza projetos Lean personalizados, adaptados às necessidades da empresa, em que fazemos desde o diagnóstico até a implementação de ações e o posterior controle. Vejo já aqui neste campo dos projetos Lean ótimas sinergias aqui com a ferramenta fornecida pela EasyCom, que vai, sem dúvida, ajudar todo este processo. A eRising atua ainda no campo do apoio das empresas a projetos financiados, projetos e agendas, tanto nacionais como europeus, como o caso do Produtec, o Portugal 2020, o CIFID, entre outros, e também atuamos ao nível da formação, no qual temos parcerias tanto com o Técnico Mais como com a Game Change. Somos uma empresa certificada pela DGER e ministramos toda a formação relacionada com o Lean Six Sigma, começando do Yellow Belt até ao Master Black Belt. Aqui estas questões do Lean, apesar de algo empíricas e de aplicação relativamente fácil, devem ser sempre sustentadas com uma formação sólida para uma melhor, mais eficiente e eficaz implementação e mesmo para compreenderem todos os conceitos que a ferramenta que o Ricardo vai apresentar tem incluída, convém termos aqui sempre algum background. A eRising atua ainda no campo da digitalização, automação e mesmo do fabrico aditivo em 3D. A eRising conta também com uma série de parceiros, ou seja, tanto o Instituto Superior Técnico, a MUV, parceiros mais tecnológicos de apoio aos nossos processos. Temos no nosso portfólio de clientes um rol bastante alargado das indústrias, ou seja, mais uma vez comprovando que estas questões do Lean não se dedicam a uma indústria em específico, mas sim a uma generalidade de indústrias em que todas elas podem beneficiar da implementação destes processos. E então, aqui chegamos ao núcleo da questão, para o qual o Ricardo nos convidou a fazer parte deste programa, e então, apresentando o conceito de melhoria contínua. A melhoria contínua
quando é que deve ser implementada e porquê que deve ser implementada. Então, o que é isto da melhoria contínua? A melhoria contínua é não mais do que irmos para um ponto melhor do que o anterior, o ponto onde estamos. Queremos sempre melhorar em relação a onde estamos e termos uma evolução qualitativa sempre crescente. É atingida a melhoria contínua, é praticada através da implementação de ideias de implementação, rápida e fácil de implementação, o que leva a uma mudança gradual e não a uns socalcos ou uma mudança demasiado agressiva que cria sempre tensões nas organizações. Ou seja, não vale a pena estarmos a impor um projeto enorme de mudança, de querer mudar tudo de uma vez, porque as coisas acabam por não correr como pretendemos, acabamos por demorar todo o tempo e tudo isto acaba por ser um pouco infrutífero. Baseia-se muito a melhoria contínua no envolvimento de todos os departamentos, ou seja, todos têm que estar envolvidos neste processo culturalmente, tem que ser uma filosofia transversal a todas as empresas, e mais uma vez aqui o 3D Lean é fantástico nesta questão da transversalidade e do envolvimento de todos os membros das equipas, e claro, o que queremos é reduzir todas as tarefas que não acrescentam valor ao processo e que criam custos, ou seja, o objetivo passa mesmo por isto, a redução de tarefas sem valor acrescentado e dos custos desnecessários. No fundo, o que as organizações têm que fazer, têm que entender a qualidade para fazer a qualidade, saber exatamente o que é que pretendem, qual é o ponto qualitativo que querem atingir e trabalhar continuamente para o atingir. Isto, para além de todas as ferramentas e abordagens que se possam ter, claro, só funciona a partir do momento em que se apoiam as várias ideias que sejam trazidas pelos membros de discussão. Há de haver sempre uma discussão e temos que dar sempre temos que garantir sempre o feedback a todas as ideias, para elas não ficarem no vazio, e sempre comunicando e celebrando os sucessos que conseguimos atingir, são extremamente importantes na motivação das equipas, a comunicação de onde estamos, onde queremos chegar, o que é que nos falta, celebrando sempre todos os sucessos atingidos, acho que é extremamente importante. Isto é um mindset, não é? Exatamente, é um mindset bastante interventivo e proposto à mudança. Para a implementação de todos estes conceitos, recorremos a uma série de ferramentas e de abordagens, algumas com os nomes não tão conhecidos do público em geral, outros bastante conhecidos, como os 5 porquês, os 5S, os Kanbans. Tudo isto já começam a ser palavras que entram no léxico de uma série de organizações. Inclusive o 3D Lean tem uma série de templates já formados para a aplicação destas ferramentas e abordagens, conforme veremos mais à frente. Dar-nos uma grande ajuda na aplicação destes conceitos. Ou seja, tudo isto funciona bem, a melhoria contínua é aplicável, traz imenso valor acrescentado, mas então porquê é que isto não resulta numa série de organizações? Porquê é que não tem o sucesso desejado nas organizações muitas vezes? Começando por nós, começando pelos intervenientes da empresa e da interpretação da própria missão e visão da empresa, em que muitas vezes dizemos que nós somos diferentes. O Lean aqui não se aplica, o Lean é para uma fábrica que produz em série, não é para nós. Nada mais errado, o Lean aplica-se a todas as empresas que tenham qualquer processo. O Lean aplica-se e faz todo o sentido de aplicar. Existem também os velhos hábitos, que são algo difíceis de combater, digamos assim, frases como o eu trabalho aqui há mais de 20 anos, sempre se fez assim, porque mudar agora? Ou mesmo, esta zona já foi otimizada há 2 anos atrás, por isso já não vale a pena mexer-lhe mais. Existem também aqui uma parte comportamental e de atitudes dos membros das organizações que dizem recorrentemente: não há tempo, estou demasiado ocupado, não tenho tempo para parar, para falar nisso. Planear para quê? Vamos começar a trabalhar, e esta parte do planeamento, conforme vamos ver mais à frente, é vital que seja devidamente realizada para que tudo a jusante funcione da melhor maneira. No fundo, a cultura das empresas sobrepõe-se a tudo, e por muito boa que seja a estratégia, se a cultura não é apropriada, a estratégia não vai funcionar. Aqui nós dizemos que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço e deita a perder quaisquer ações. Aqui neste slide podemos ver exatamente o que é que se passa em muitos sítios, que é alguém que tem uma ideia de melhorar um processo, mas que não é devidamente apoiado, não é devidamente ouvido, e então o que faz é que o processo continua a
continua a ser desenvolvido de uma forma deficiente, quando poderia, se parássemos para pensar um pouco e implementarmos uma série de ações que fazem sentido, melhoraríamos inquestionavelmente o processo. E então, o porquê de nós aplicarmos esta questão da melhoria contínua? A melhoria das empresas pode ser atingida através de uma série de ações. Aqui neste primeiro exemplo, são melhorias resultantes de inovação, ou seja, nós podemos investir imenso dinheiro em inovação, maquinaria, softwares e tudo mais, mas se não tivermos uma base, um pensamento pró-melhoria contínua, iremos sempre observar um decaimento natural desta razão qualitativa. Nós temos grandes saltos, mas no fundo, se não forem devidamente acompanhados com uma cultura correta, eles vão decair ao longo do tempo. Isto porquê? Porque se de um lado temos a melhoria contínua, que funciona na padronização e na standardização de todos os procedimentos, do outro temos a mudança radical que é proposta pela inovação e pela inovação que as empresas trazem, que as organizações trazem à sua esfera, há que ser encontrado um ponto ótimo entre a melhoria contínua e a inovação, de maneira a criar uma mudança incremental, conforme podemos ver neste último gráfico, que é exatamente uma mudança, uma melhoria sustentada e em constante crescimento. Ou seja, se conseguirmos aliar as pequenas mudanças que venham da melhoria contínua a uma inovação, a um processo de inovação, estaremos sempre numa escada crescente. Aqui, este degrau da inovação é, a título de exemplo, o 3D Lean, a inclusão num sistema como o 3D Lean, que é exatamente este exemplo que queremos passar. O 3D Lean é um excelente exemplo de inovação que, trabalhado com a mentalidade certa, dá frutos certamente. Onde vocês podem ajudar, claro. Exatamente. Ou seja, nós costumamos interpretar um bocadinho este comportamento como empurrarmos uma bola num plano inclinado. É que se deixarmos de tomar ações, deixarmos de fazer força, a bola vem a rolar outra vez para trás e nunca a conseguimos levar até onde queremos. Ou seja, todo este processo temos que empurrar a bola, fazê-la sempre subir no plano inclinado, metendo-lhe, digamos, umas cunhas, que nós chamamos cunhas, a standardização dos processos, numa constante melhoria. Aqui, a título de exemplo, mostramos os ciclos PDCA, que é uma ferramenta, uma abordagem bastante poderosa nestes conceitos, e vamos demonstrar daqui a pouco com o apoio do 3D Lean. Ou seja, há que aplicar um ciclo, deixar estabilizar, aplicar novamente, standardizar isso à empresa e assim consecutivamente para garantirmos um crescendo de qualidade. Ou seja, o ciclo PDCA, que vamos falar, esta abordagem, esta ferramenta, tem uma grande componente na fase do planeamento. Eu diria mesmo que metade de todo o processo, metade do tempo ocupado com o processo tem que ser a planear. E esta fase do planeamento inclui a identificação do problema, a observação direta do problema, a sua análise e a definição de um plano de ação. Há que ver o problema como um todo e assim partir para a sua resolução. E então, com este conceito introduzido, o conceito do PDCA e do próprio planeamento, eu pergunto-vos se acham que a utilização desta metodologia, deste ciclo PDCA, perde a nível de tempo de resolução face às soluções empíricas da engenharia. O que é que acham que se o ciclo é ou não benéfico? Tanto planeamento, não é? Exatamente, ou seja, o que à primeira vista pode parecer que o PDCA demora imenso tempo, nós perdemos imenso tempo a planear, a desenhar soluções, a implementá-las e a analisá-las, quando eu posso implementar uma solução empírica, uma coisa que sei que resulta e que já resultou noutros casos, então vou aplicá-la. O que é que acontece? Na maioria dos casos é que vamos entrar numa corrente de tentativa e erro em que a solução não é adaptada ao problema, a solução é materializada, mas não é adaptada ao problema, e então nós vamos ter que ir fazer e desfazer, gastar tempo, gastar recursos, até chegarmos a uma solução consistente e validada. O que, se seguirmos a metodologia correta do ciclo PDCA, vemos que se utilizarmos o tempo respectivo, a proporção respectiva de tempo nas várias fases
do processo, conseguimos uma solução que é validada, que se verifica consistente e que é validada com um tempo muito menor do que a aplicação das soluções empíricas de engenharia. Daí nós temos esta comparação entre a solução empírica e o PDCA. E então, como é que estas coisas da melhoria contínua são aplicadas? Tem que existir previamente uma análise ao estado atual da empresa, existirem com recurso a dados, análise de dados, uma observação direta, os Gemba Walks e tudo mais, que passam para um estágio de melhoria onde todos os problemas são discutidos, são definidos planos de ação para atacar os vários problemas, com equipas dedicadas, aumentando o comprometimento de todas as equipas da organização, através da formação. Depois de tudo, deste estágio de melhoria ser concluído e das soluções terem sido, de facto, implementadas, há que sustentar as soluções e ver teorias internas, da observação de dados, como os KPIs, e tudo isto. Este é um processo completo neste conceito da melhoria contínua. Ricardo, podes explicar, se calhar, aqui o 3D Lean, antes de passarmos ao caso prático? Sim, exato, faz todo o sentido. Nestas duas primeiras fases, tanto a análise do estado atual, envolvendo todos os elementos, e o estágio de melhoria, também acaba por envolver esses mesmos elementos, a ferramenta 3D Lean é muito porreira para nós fomentarmos este trabalho colaborativo. Acho que é uma ferramenta que assenta aqui muito bem nestes dois estágios, claro. Concordo contigo, Isaac. E então, vamos passar aqui à apresentação do caso prático. Exatamente, acho que temos as bases para passar ao caso prático, acho que já demos a entender um bocadinho o que é a melhoria contínua, qual é que é o mindset, existem várias abordagens, ele é altamente aplicável à situação e mesmo eventualmente ao tipo de indústria, eventualmente até um serviço. Neste caso, vamos então passar à plataforma 3D Experience, onde eu já montei um quadro. Temos um caso concreto. Neste caso vou adicionar aqui a imagem para vocês verem o problema. O problema prende-se com o simples desalinhamento destas bobines, que no fundo causaram um problema enorme nesta empresa. A ideia aqui é nós simularmos uma reunião com o 3D Lean, onde todos estão envolvidos, onde cada um pode dar o seu input e onde registamos tudo e damos seguimento. Portanto, temos aqui o nosso problema, temos algum contexto. De seguida vou passar a adicionar um quadro PDCA. Este quadro vamos começar a preencher. Portanto, esta plataforma funciona muito à base dos post-its. Vamos começar pela fase então do planeamento. Identificar. Vamos criar aqui um post-it, ok? E vamos identificar exatamente o nosso problema, o mais descritivos possível. Então, o problema são as bobines a cortar que aparecem desalinhadas, o que consequentemente leva à troca de bobina demorada e paragem no processo de corte ajusante. A ideia então é resolvermos esta situação já muito bem identificada aqui no nosso quadro. De seguida vamos passar à zona do observar, ok? Aqui nós vamos começar por preencher aqui um post-it, vamos eventualmente até visitar o chão de fábrica, falar com a malta, seja da manutenção, da própria produção, e perceber o que é que acontece ou o que é que não acontece. Neste caso, identificamos que não há procedimento definido, ok? Portanto, vamos apontar. Também reparamos que não há um fluxo de trabalho definido, portanto, aqui o trabalho é feito conforme melhor parece para a altura, ok? Exatamente. Mas não há uma definição do que é correto e o que é que não é correto. E também detectamos que existe uma enorme falta de espaço no posto em função. Muito disto devido claramente às duas notas que colocámos anteriormente. Agora, parte da análise. Entramos já aqui alguns templates, ok? Neste caso, os 5 porquês. Quadro que vou adicionar aqui ao lado do quadro geral e vamos começar por preencher. Então, o nosso problema aqui no canto superior direito, porque existem bobines desalinhadas, e a ideia desta metodologia é fazer o máximo de porquês que conseguirmos. Então, como primeiro porquê, o porquê das bobines aparecerem desalinhadas, sabemos que os técnicos não estão alerta para o problema. Eles não têm conhecimento de que na realidade isto é um grande problema que afeta o departamento em geral. Temos aqui então uma questão. E porquê é que eles não estão alerta, ok? Obviamente porque não existiu nenhum processo deste género anteriormente, não existe também esta cultura e, sobretudo, não existem indicadores de controle. Que poderão ser o quê? Ou porquê é que não existem indicadores de controle? Porque não há marcações de linhas de guia. Portanto, chegamos aqui
ao problema, A nossa causa raiz. exatamente, à causa raiz identificada aqui nesta análise. Bem, de seguida vamos passar para o próximo quadro, o plano de ação. Então, aqui convém delinear muito bem qual é que é o nosso plano de ação, portanto, sequencial, por prioridades também e por ordem de tarefas, por lógica. Então, vamos começar com a primeira nota, com a primeira ação, que será identificar as linhas de alinhamento a serem traçadas, ok? Portanto, identificar muito bem quais são estas linhas e onde. Depois de termos isto definido, então, traçar as linhas propriamente ditas do alinhamento das bobinas, ok? Para termos aqui o nosso plano de ação finalizado, mas muito importante também é definirmos e passarmos esta informação ao responsável da secção de corte. Será ele o responsável por também manter a prática e o seguimento destas regras. Já agora, pomos aqui uma anotação também à parte para fazermos um follow-up a cada 2 semanas para vermos como é que isto está a funcionar e com isto podemos dizer que temos um planeamento estratégico bem definido com Uhum. o input Exatamente. de cada pessoa. Lá está, isto, cada post-it que aqui está poderia ser uma contribuição de uma pessoa da manutenção, uma pessoa da chefia ou uma pessoa que trabalha exatamente neste posto, porque todos eles têm hipótese de adicionar o seu contributo através desta ferramenta. Fomentando também esta depois partilha de resultados e o possibilitar de cada um dar o seu input, leva a que isto também vá crescendo e que haja também um espírito de equipa e um sentimento de realização no final de aplicar medidas deste género. E lá está. E o ter também quadro que ainda não completámos, mas ter este quadro bem definido, bem caracterizado, bem preenchido e registado, lá está, leva a Claro. que não ocorra o que acontece muitas vezes com as soluções empíricas da engenharia. Fazemos aquelas tentativas de erro, depois não ficou nada registado e às vezes até caímos no ridículo de fazermos novas tentativas e cometermos erros por falta também de planeamento, de entrosamento, de as coisas estarem registadas e estruturadas como estamos a fazer com este PDCA. Fechamos aqui o parênteses, vamos continuar no nosso preenchimento. Vamos ao do, portanto, o aplicar a efetividade das ações. Vamos começar por, obviamente, explicar o funcionamento da equipa. Okay? Todos devem estar a par do que é que se vai passar, como é que vamos começar a trabalhar. Depois, muito importante, verificar as limitações no chão de fábrica. Isto pode ter sido, por exemplo, alguém da manutenção ou de outra secção que alertou até para este problema. Atenção que vocês, ao colocarem as marcas, vejam lá se não vão interferir, se não vai implicar outras áreas ou uma zona de passagem de uma máquina. Muito importante, lá está, os inputs de todos. Realizar marcações no chão. Esta será a ação a seguir, não é? Se esta primeira se verificar, podemos então passar à próxima. E depois, claro, testar a solução em máquina piloto. De seguida, temos os quadros do check e do act, ok? O check é para verificar se o implementado teve os resultados esperados ou não. Portanto, para tirarmos resultados, temos que criar KPIs, indicadores. Portanto, vamos adicionar aqui uma nota, um indicador de tempo para a máquina parada. Neste caso, vou também adicionar aqui um stickerzinho, portanto, colocar algo que sinalize que a máquina está parada e depois, obviamente, verificar se as ações surtiram efeito e a causa raiz foi eliminada. Este indicador de tempo vai nos ajudar a perceber isso. Neste caso aqui, acho que até podemos já planear este ACT. Pode não ser já um preenchimento feito nesta reunião, pode ser numa reunião próxima, só quando já se percebe melhor o que é que se pode analisar, o que é que se pode fazer, e se correu bem, não é? Mas neste caso, assumindo que tudo vai correr bem, assumindo mais ou menos os resultados esperados, podemos já definir que vamos ter que standardizar o procedimento e depois, claro, disseminar às restantes equipas e depois também standardizar a solução às restantes equipas. Portanto, replicar esta marcação às restantes máquinas. Depois, em conclusão, vamos ter então a análise dos KPIs, vamos transmitir à equipa os resultados obtidos, se poupou tempo, se foi pior, se valeu a pena, perceber então se o efeito necessário se verificou e depois, claro, para dar início a novo PDCA, onde podemos melhorar. Ter sempre isto em mente faz parte do mindset da melhoria contínua. Podemos melhorar sempre, não há sistemas otimizados, todos os sistemas estão ainda por otimizar, ok? É trabalhar nesse sentido.
Portanto, temos este quadro preenchido, temos o nosso planeamento, acho que se percebe um bocadinho o porquê de gastar tanto tempo, entre aspas, com o planeamento, Exatamente. serve exatamente para isto. Percebermos todos os pontos de vista, termos os inputs todos, planearmos muito bem, estruturarmos tudo para não falharmos e aplicarmos de uma vez, fazendo este do e depois com esta verificação saber se surtiu o efeito ou não. Portanto, faz todo o sentido o planeamento ser algo onde gastamos mais tempo, até porque depois quando vamos aplicar, já tendo a coisa mais bem definida, será de muito mais rápida a implementação. Tendo este quadro preenchido, existem outros quadros no 3D Lean, ok? Não vou explorar todos, mas um deles muito interessante é o quadro das ações, onde todas as ações que eu marquei do outro lado vão aparecer aqui. Tudo o que foi marcado como ação aparece neste quadro e agora posso, por exemplo, na reunião definir já aqui trabalho para as pessoas, ok? Vou deixar aqui em Next, ainda não sabemos muito bem quando é que isto se pode fazer. Daqui, um post-it deste género pode dar origem a uma tarefa no 3D Experience. Isso, por sua vez, vai despoltar uma notificação nesse utilizador. Atenção que tens isto para fazer. Tem mais uma carrada de funcionalidades, como anexos, timings, prioridades, etc. Nós podemos então criar a tarefa a partir daqui. Pronto, vamos só deixar esse exemplo. Finalmente, e adicionando aqui mais um quadro, o quadro dos KPIs, podemos aqui apresentar os resultados e comunicá-los à equipe. Então, neste projeto, já agora, vou apresentar o resultado. O resultado foram 90 horas poupadas nesta máquina, Exatamente. neste processo, ok? 90 horas. Isto converteu-se em 4.550 euros de poupança anual. Portanto, bravo. Uma solução de fita cola, entre aspas, claro que muito bem estruturada, muito bem pensada, que ficou baratíssima em termos de implementação, levou uma poupança de 4.500 euros. Acho que é muito Exatamente. significativo e se percebe muito bem a eficácia É da exatamente aplicação. isso, Ricardo. É que se pensarmos que, neste caso concreto, estes valores são reais, numa ação simples como vimos, através de um planeamento correto e da aplicação de uma abordagem, de uma metodologia correta, estamos a falar num espaço temporal de 1 a 2 semanas, conseguimos reduzir gastos em 4.550 euros num ano com uma solução, como tu disseste, fita cola, Com não é? fita, Claro, exatamente. claro que está, existe um trabalho feito a montante que é muito valioso, mas que está visível o potencial de toda esta abordagem e destes conceitos da melhoria contínua em conjunto com ferramentas poderosas como é o caso do 3D Lean. Sim, e lá está, pronto, estas pequenas mudanças que no final se refletem em grandes benefícios, que a ideia é irmos progredindo, melhorando sempre, e lá está, tomar estas decisões, implementar soluções, sempre conhecendo vários pontos de vista e também passando a ideia de que todos fazem parte de algo e sim, isto está a Exatamente. resultar. Isso acho que é super importante para uma empresa. Portanto, o nosso objetivo é que estas 90 horas que foi poupada através de apenas um ciclo de PDCA, que há de ter aquela cunha para não esbarrar e não se perderem estas 90 horas. Há de se fazer um novo ciclo PDCA em que eventualmente se vai melhorar qualquer coisa mínima, mas que se traduzirá em uma nova poupança, mais um PDCA. Em breve, uma nova reunião, novos KPIs. Há sempre coisas a otimizar. Esse é o Exatamente. mindset. Esta é a maneira de funcionar do 3D Lean e acho que temos aqui tudo para que as vossas empresas se possam tornar mais eficazes e eficientes. Portanto, apresentando uma solução deste género, mais uma vez se prova aqui que a plataforma 3D Experience entra em qualquer fase do processo de qualquer projeto, de qualquer desenvolvimento. Aqui, com o 3D Lean, a atuar muito, seja na idealização de soluções, na própria manutenção, no próprio produzir, como eventualmente até no serviço prestado ou até no processo de design, o Lean pode intervir sempre e o 3D Experience tem soluções para todos estes campos. Pronto. Resta-me então agradecer à iRising a sua participação, o seu contributo para nos dar a conhecer um bocadinho melhor o que é isto do Lean, da melhoria contínua. E agradecer também aos presentes e deixar aqui um até já.
Pedro, não sei se queres dizer alguma coisa? Não, agradeço a Airrising, eu em nome da Airrising, agradecer a oportunidade à EasyCom de estar presente nestas iniciativas, que são sempre ótimas para divulgar estas novas ferramentas, aliada a conceitos que já existem. É extremamente importante que as organizações tirem o máximo partido do que está disponível hoje em dia, e aqui há que dar também os parabéns à EasyCom pela divulgação de todo este material que tem feito. Agradeço e desejo os meus sucessos. Exato. Um obrigado e até já. Chegamos ao final desta sessão. Espero que tenham percebido o real valor desta nossa solução e também que podem contar com este parceiro para implementar o Lean na vossa empresa. Não percam as outras sessões da EasyCom e do Innovation Day. Obrigado e até já.